Boa noite, irmãos. Feliz sábado para vocês. Desejo seu amigo do lado feliz sábado. Como toda noite a gente faz, dá um abraço. Que você seja mais que bem-vindo à casa do nosso Deus nessa noite. Que nós possamos estar recebendo as bênçãos das horas do sábado. Se você não aprendeu a gostar do sábado, eu amo o sábado. É o dia que a gente tem aquele relacionamento íntimo com o nosso Deus. E nesse sábado nós possamos estar adorando o nome do Senhor. Quero convidar você novamente a fechar seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Obrigado, meu Salvador, pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez estar em sua presença. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma vez nessa sexta-feira, nas horas santas do teu sábado, receber as bênçãos do Senhor. Agora mais uma vez, usa-nos, nos abençoe, nos dê a paz que excede todo entendimento. E mais uma vez fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Mulheres, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu amigo. quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Os homens, és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar, só a igreja, se e se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém.
seja louvado. Hoje eu estava fazendo a minha meditação de manhã, né? Eu estou lendo um livro, Resposta à Oração, e contou uma história que eu achei bem interessante. Já tinha ouvido ela na internet, mas a autora relatou nesse livro. Vocês sabem que lá na China, a Bíblia ela é proibida e o nome de Jesus ele não pode ser falado lá. E uma família se mudou para lá para pregar sobre o Evangelho, falar de Jesus. Só que eles foram, é um grupo de médicos, o esposo e a esposa médicos, os dois meninos bem novinhos. Eles foram lá para ser médicos naquele país, mas com o intuito de falar de Jesus. Teve uma investigação e essa família ela foi levada presa. Isso não é história, aconteceu no nosso tempo agora, no século 21. E o autor fala que o presidente daquele país falou que eles tinham que morrer a morte pior que existia, que era sob aterramento. E naquele dia, foi na sexta-feira que eles foram executados. E a autora fala que cerca de 20 soldados estavam com as metralhadoras de frente e começaram a jogar areia. E elas tinham uma menininha de 7 anos, um menino de 10. E as crianças começaram a gritar, se desesperar. A mãe olha para as crianças e fala: criança, fique em silêncio, porque o nosso Senhor vai voltar e vai nos ressuscitar. Fala que aquelas crianças pararam de chorar. E o pai vendo, primeiro foi a menina menor, depois foi a maior, a mãe foi se calando e por último foi o pai. A autora fala que ela perguntou para Deus: aquelas pessoas estavam falando de Jesus, por que morreram com uma morte tão triste? Fala que aqueles 20 soldados que viram aquela execução, hoje são adventistas do sétimo dia. Através de uma conversão de 4 mortes, irmãos, 20 pessoas entenderam quem era Jesus. Eu fiquei pensando, para nos salvar, irmãos, muitas vezes Deus vai tirar a vida de alguém que a gente ama, para que leve a gente para o céu. Morreu uma família inteira, para que 20 pessoas, 20 famílias, naquele país onde não sabia quem era Jesus, eles batizaram mais pessoas na morte do que na vida. E a gente muitas vezes fala: Senhor, como eu posso testemunhar? Como que eu posso pregar? Talvez o nosso testemunho, irmãos, que nós possamos entender como essa música fala: quando o mar se agitar, nós continuaremos o quê? Falando de Jesus. Por isso convido você a continuar louvando. Maranata. Vamos começar só com a igreja, tá? Bem forte. Tu és pode ficar mais bonito.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém? Estava comentando com minha esposa hoje que a gente, como ser humano, fica feliz, imagina o nosso Deus. Que bênção foi essa semana e a alegria de ver a igreja cheia todos os dias. E a gente decidir, como um indivíduo, cada um de nós decidir estar na presença do Senhor. Estava lendo hoje respostas à oração. Fala que nos últimos dias Satanás, ele não quer que nós saímos da igreja, ele não quer que a gente pare de ler a Bíblia, ele não quer que a gente continue orando, mas são leituras vazias, orações vazias, estudos da palavra de Deus vazia. E Satanás está nos envolvendo, irmãos, num estado de mornidão no qual a gente não está enxergando. Se o tempo que nós devemos acordar, o tempo é hoje. Se é o tempo de a gente despertar e estudarmos a Bíblia. Eu não sei se você estudou a lição essa semana. Que lição linda essa semana. Tive o privilégio de falar no grupo das crianças, das adolescentes ali para estudar a lição. Pais, se seu filho não tem um costume, peça a ele para estudar. Se for possível, estude com eles. Porque essa geração só vai ser melhor se eu e você for um pai melhor, uma mãe melhor, onde as coisas de Deus é muito importante. Ensine seu filho a não faltar culto. Ensine seu filho a não faltar. Ensine seu filho a fazer as coisas de Deus. Porque quando crescer, com certeza não vai esquecer disso. Hoje era 4 horas da tarde. Eu via o grupo das valentes indo de rua em rua, convidando as pessoas a vir ao clube amanhã.
4 meninas novinhas fazendo o trabalho de adultos. Eu de longe bati palmo para elas e falei assim: é dessas pessoas que Jesus precisa. Crianças que já desde cedo querem fazer a obra de Cristo. E eles vão terminar essa obra, irmãos. O trabalho que eu e você não estamos fazendo. Que Deus seja louvado pela essa igreja. Que Deus seja louvado por cada pai, cada mãe. Que o nome de Deus está sendo glorificado nessa manhã, nessa noite, nessa semana de oração. Vamos ficar de pé. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor,
Hoje nós vamos estar orando pelo batismo do Espírito Santo em nossas vidas. E eu vou ler aqui no livro de Atos, o capítulo 1, no verso 8, diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele não vem apenas para nos emocionar, mas para nos capacitar. E é através do Espírito Santo que nos fortalece nas nossas fraquezas, nos auxilia nos nossos momentos de angústia, e é através dele que nós nos achegamos cada vez mais perto de Deus. E nesse momento eu convido a igreja a se ajoelhar, e nós faremos 1 minuto de oração silenciosa, cada um ora em seu coração, e depois faremos uma oração intercessória. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença para Te pedir, Senhor, o batismo pelo Teu Santo Espírito. Pedimos a Ti que continue auxiliando a cada um de nós. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos para que o Teu Espírito possa nos encher e nos fazer transbordar. E assim, Senhor, nosso coração possa estar cheio da Tua graça, da Tua misericórdia. E o Senhor venha estar nos acompanhando em todos os momentos de nossa vida. Ajuda-nos a vencer nossas fraquezas, ajuda-nos a suportar as nossas dores e também, Senhor, nos auxilie para iluminar a todos que estão ao nosso redor. Tenha misericórdia de nós, continue conosco, é o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Chegou a hora do nosso sorteio. Hoje tem bastante brinde para a gente estar doando. Hoje é a última noite nossa. E a gente vai estar doando bastante brinde. De 1 a quanto, pessoal aí? 88. 88, Rayan. 88? 98. Chegou aqui no 88. 98. Vamos lá, Rayan. Pode trazer todos aí, dá. Vai lá. 70. Como? O rapaz levantou lá que é ele, e você levantou a mão que é você? Era. Você sonhou, aí alguém pegou. Né? Você sonhou que era 70. Edmilson, você fez um tráfico aí com o seu nome. Vou te dar aí para você dar um menino trabalhador, ganhar uma bolsinha de utilidades lá na sua casa. Tá bom? Aproveitar que você é tão pequenininho para trocar luz, essas coisas. Próximo aí. Gisele, te enganaram, hein? 74. Vê se é o seu, Gisele, agora. 74. Rafael fez alguma troca. Um corte de cabelo de graça, alguma coisa rolou. 74. Ninguém? Então vou pro próximo, hein? Se levantar a mão aí, já era. Pode fazer o próximo, aí. Se foi, você perdeu. Próximo. 83. Não tem? Tem? Manicé, sabia que a senhora ia ganhar. Por favor, entrega para a irmã Manicé lá para mim. Você já está de pé, meu garoto. Próximo aí, a garrafinha. Calma aí, Davi. Vai trazendo proporcional, meu filho. Daqui a pouco a gente faz mais. Devagar. 76. Só está 70? Sacode esse computador aí, meu filho. Ricardo de novo. Olha isso. É o primeiro? É que eu vejo ele tanto lá no serviço que eu acho que ele está ganhando de novo. Todo de ver esse menino. Próximo, um reloginho aí, quem está chegando atrasado na igreja. 8. Esse aqui é a pessoa que está chegando atrasado na igreja. 8. Tiago? Sério? Aí, ó. Falei. Vai. Jesus revela. Então, irmão, coloca na frente da cama, para você não perder. Pelo amor de Deus, o horário da igreja, do culto. O docinho. Quem está precisando comer um doce agora? 43.
43. Se não vai, mais um 43, perdeu. 43. Gisele, é você não, minha filha? 43. Estou dando oportunidade. Sorteio, meu filho. Então fica 4. 4. 4. É o que, Robson? Calma, Robson. Próximo aí. 75. Era você, Robson? 75. 75. Você quer qual dos dois? Não, só pode um. Esse vai querer, meu filho? Tadinho. Come pouco. É difícil achar a boca desse menino parada. Agora vamos ver quem está precisando fazer serviço em casa. Bora. Kit. Não, calma, gente. 52. Alguém trabalhador, cadê? Nossa. Eu vou parar de falar, sabe o que acontece? Jesus está revelando as coisas aqui. Eu sou um trabalhador, vou ganhar. Olha. Se eu olhar para a cara dele, você dá até preguiça. Olha. Meu Deus. Eu sofro muito desbaldor com essas crianças. Próximo. Agora eu vou dar a barra de chocolate. 90. 90. 90. Ninguém próximo. Vou falar só uma vez. 54. 54 é irmã. Docinho para as crianças. E tem pouca criança lá não. A cara da outra lá. Falou criança, docinho. Obrigado, minha irmã. Próximo. Um copo aqui. Copos. Vamos. 91. Copo. Se não tiver ninguém. Acabou os brindes? Isso aqui também é para sorteio, isso aqui? Achei que era só para colocar os presentes. Põe aí. Próximo aí, ó. Quem que... Beth? Aí, Beth. Um copinho para tomar um suquinho com o irmão Paulo. Não precisa não. Próximo aí, vou fazer a cestinha, 10. 10 já foi? Eu vou te dar esse copinho para aproveitar lá para você dar a sua casa. Pronto. Você pode chorar. Não, agora tem que ser o sexto mesmo. Acabou não, meu filho? Não, chega então. Chega, eu vou dar mais não. Tem muitos, tem quantos aí ainda? Lá. Tem 2? Então tá bom. Bora, rapidinho, Rayan. Próximo. Vai ser a sexta agora. Todo mundo está registrando a cestinha, tadinho. Está se sentindo triste. 14. 14. Vou colocar laranja, as coisas. 14. 14. Então, próximo. Ninguém quer a sexta, gente. 88. 80. Aí, ó. Viu? Você é uma mulher fitness. 88. Por favor, busca para sua mãe. Entrega ali, pastor. Faz alguma coisinha, pastor. Pelo amor de Deus. Não, de novo. Aqui, ó. O gordo agora pode ter uma balança em casa. Vamos ver quem vai ganhar. Ô, Jesus. Os gordinhos agora. Próximo. 98. Larissa. Vou fazer agora. Rapaz. Desculpa, Larissa. Você não é gorda não, minha filha. Toma aqui. É de Douglas. Douglas, você não veio buscar, Douglas. Agora vamos para os amigos. Vamos. Troca aí agora, Rayan. Tem 3 aqui. Eu nunca tinha visto aqui, negócio de colocar... Isso que é legal. É cabideiro isso aqui? Não, né? É cabideiro? Esse aqui é de pobre mesmo, né? Meu Deus. Nunca tinha conhecido isso aqui, não. Tem escrito cabideiro? Onde? Tá escrito mesmo. Vi não. Sorteio, meu filho. Fernanda, deixa você escolher. Isso aqui é o que, gente? Tem 4? Tem necessaire. Isso aqui é o que, amor? Bolsinhas. Escolhe o que você quiser aqui agora. Se é a visita, tem 4 presentes para você escolher. Próximo aí. Beth, você não quer saber? Tá bom, pode levar. Beth, tem aqui o negócio de fazer comida. Tal de travessa. Tem uma bolsinha. Tem uma bolsinha aqui e tem um cabideiro aqui. Qual que você quer, Beth? Não, quer não. Só porque eu falei que é de pobre. Beth, vou ter que ter, nem vou sortear o cabideiro mais. Depois dessa eu vou levar lá para casa isso aqui. Quem falou que está precisando? Vou dar para você depois, no final, minha amiga. Vai ser a bolsinha, pronto. Sérgio não. Sérgio vai, não precisa. Bolsinha. Toma. Bolsinha. Vou levar uma marmita para trabalhar. Tadinho. Só por causa disso, Ana Lúcia, você foi com humildade, vou dar para você, Ana Lúcia. Pronto. Pode passar? Então tá bom. Sorteia. Agora faz para a igreja. Não, com a igreja agora.
Joel. Joel ganhou? Então vem, Joel. Chegou na última, Joel. Eu ia levar para casa, mas a irmã cobiçou meu presente. Coisa feia. Pastor, é com o senhor agora. Nicodemos era mestre em Israel, membro do Sinédrio, respeitado e influente. Ainda assim, vazio por dentro. Ele procura Jesus à noite, em segredo. Jesus não oferece respostas fáceis, apenas diz: é preciso nascer de novo. Não é reforma, é morte antes da vida. Nicodemos leva tempo para compreender. Observa, escuta e amadurece em silêncio. Quando Jesus é julgado, Nicodemos sai da sombra, defende-o e cuida do seu corpo. E o discípulo da noite torna-se discípulo da luz. Muito bem, uma boa noite para você. Eu espero que o seu dia tenha sido muito bom. Uma boa noite também para você que nos assiste pela internet. Já sabe, né? Curte se você gostou e compartilha com mais pessoas para que essa mensagem possa alcançar mais corações e a página da nossa igreja no YouTube possa ser conhecida por mais pessoas e elas possam também assistir as nossas programações que temos aqui toda quarta, sábado e domingo. Foi uma semana muito boa, né? A gente pôde conversar um pouquinho, a gente pôde ali entender um pouco dos últimos momentos de Jesus, né, nesse mundo, vendo ali a história de alguns personagens e o que a vida desses personagens tem a ver com a nossa vida. E hoje um personagem que também é muito importante e muito bom de se falar sobre ele, que é Nicodemos. Se você puder, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 3, e a gente vai aí estudar um pouquinho sobre a história de Nicodemos. Muito bem. João, capítulo 3. Vai ser do versículo 1 em diante, tá? Se você puder, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus, com a sua palavra aberta, pedimos que o nosso coração também permaneça aberto, para que possamos ouvir a tua voz e possamos permitir que o Espírito Santo nos transforme segundo a sua imagem e semelhança. Vamos estudar a tua palavra mais uma vez e pedimos que o Senhor seja o nosso professor, que as palavras fiquem guardadas em nosso coração e que possamos permitir que, através do Espírito Santo, nós possamos colocar em prática as tuas palavras. Permaneça conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importa-vos nascer
de novo. Bom, esse texto mostra para nós a história de um homem ao qual ele vai procurar Jesus na calada da noite. Nicodemos, ele pode ser chamado de o discípulo da noite, ao qual ele vai procurar Jesus ali, bem escondido ali. Há encontros que mudam a vida para sempre. Alguns acontecem à luz do dia, outros no silêncio da noite. E você está aqui hoje, à noite, onde você também vai ter um encontro com Jesus. A história não começa na cruz, começa na noite. E entre esses dois momentos existe um processo. Como nós vimos, Nicodemos é uma alta pessoa do escalão ali dos judeus. Ele é mestre em Israel, ele é membro do Sinédrio, uma pessoa muito importante na comunidade onde ele vivia. Uma pessoa ao qual, quando ele passava, todo mundo olhava e falava: olha ali, está passando Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa muito conhecida. Nicodemos era uma pessoa muito bem vista pela sociedade onde ele estava. Agora, meus amigos, ele conhecia a verdade, mas não a experimentava. Informação sem transformação. Tem muita gente que fala que conhece a Jesus. Tem muita gente que foi até batizado. Tem muita gente que vai à igreja, mas não se permite ser transformado. Não experimenta uma nova vida. Nicodemos era uma pessoa cheia de informação. Ele era um fariseu. Ele era uma pessoa muito conhecida. Informação era o que ele tinha. Muito acesso à informação, mas sem transformação. E a história de Nicodemos, ela chega muito próximo da nossa história, porque não adianta somente ter informação. E nós vemos hoje um mundo em que nós vivemos em que há muita informação. Antigamente, para ter acesso à informação, era muito difícil. A galera que estudava aí alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, em que você tinha que comprar uma enciclopédia para estudar. Alguns tinham que ir na biblioteca. Eu lembro que para fazer o meu TCC, tive que ler 20 autores diferentes sobre o mesmo assunto. E tinha que pegar livro e pesquisar. Hoje, na era da informação, da tecnologia, é muito fácil. Você coloca ali no chat GPT e ele vai lhe dar um mundo de informações. O acesso à tecnologia tornou muito mais fácil ter informação. Hoje temos pessoas muito informadas. Pessoas que conhecem muito bem até a própria Bíblia. Só que a minha grande questão é: será que a nossa vida está sendo transformada com o estudo da palavra? Será? Seguir a Jesus custaria a sua reputação. Ignorar a Cristo custará a sua alma. E aqui está um ponto importante que a gente precisa parar para pensar. Seguir a Jesus vai custar a sua reputação. Porque o que nós vamos construindo ao longo da semana, entregar o coração a Jesus vai gerar em nós uma mudança radical de atitude, de gostos. Vai mudar em nós muita coisa que talvez há muitos anos na igreja ainda não mudou, mas precisa mudar. E perceba algo, irmãos: perder a sua reputação pode levar você as pessoas que estavam ao seu redor começarem a lhe olhar diferente. Porque você era de um jeito e agora você está de um outro jeito. Nicodemos, para ele seguir a Jesus, ele tinha que abrir mão da sua boa reputação. Porque para seguir a Jesus, ele tinha que se tornar diferente. E para a gente seguir a Jesus, nós temos que nos tornar diferentes. E isso vai custar caro algumas coisas. Porque a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não dá para você ter o mundo todo e querer mesmo assim a Jesus. Ou é um ou é outro. E você seguir a Jesus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas.
E talvez essas coisas seja algo ao qual você ame, ao qual você goste, mas por amor a Cristo e pensando na eternidade que Ele oferece, você vai ter que abrir mão. É uma escolha. Como a gente conversou ontem. É uma escolha. Nicodemos, para seguir a Jesus, ele teve que perder a sua reputação. Daquele homem que era bem visto, para ser aquele ao qual as pessoas cochichavam pelas costas dele. Nicodemos, olha só, rapaz. Não era aquele que estava com a gente um dia desses. Agora está andando com esse Jesus. Olha só. Está sabendo, gente? Nicodemos foi conversar com Jesus. Como é que pode? Olha, ele está ficando maluco. Está ficando doido. Não é assim que fala quando alguns vão para a igreja? Rapaz, está ficando maluco. Está andando com os crentes aí. Ó. Fizeram nele uma lavagem cerebral. Não é assim que fala? Eu já ouvi muito. Quando eu fui para a igreja, para quem não me conhece, eu sou de Salvador. E Salvador é festa o ano inteiro. É a terra da festa, a gente pode falar assim. E eu andava em muitas festas com os meus amigos na época. E quando eu vou para a igreja, uma das primeiras coisas que a minha mãe falou comigo é: "E Jackson, você vai entrar agora para a lei de crente?" Lei de crente, mãe, eu não conheço, não. Você vai? E alguns amigos começaram a falar assim: "Jackson, eles fizeram na sua cabeça uma lavagem cerebral." E quando eu falei lá com o pessoal com o qual eu trabalhava, que eu ia deixar o meu emprego porque eu iria guardar o sábado, aí que o povo me endoidou. Como pode, Jackson, você deixar um emprego ao qual é muito bom para você, você ganha bem aqui, tem chance de poder crescer ainda mais aqui no trabalho, por causa de uma igreja, de uma religião? Para com isso, você está ficando louco, cara. Você está ficando doido? Não faço não. E eu falei: cara, eu vou ter que seguir o que está na palavra, o que eu aprendi na Bíblia, porque ali para mim é o melhor caminho. E eu ouvi a história de muitas pessoas, ao qual quando elas foram para a igreja, as pessoas falavam que elas estavam ficando loucas. Nicodemos, com plena convicção, não foi uma dessas. Quando as pessoas olharam para ele, a reputação dele foi lá embaixo, só porque ele se aproximou de Jesus. E, querido irmão, ao você se aproximar de Jesus, talvez você também perca a sua reputação. Talvez aquelas pessoas que andam com você, elas se afastem de você. Talvez aqueles que falam ser os seus melhores amigos, talvez se afastem de você. Talvez aquele relacionamento que você tem termine. Porque você escolheu seguir a Jesus. E aí vem uma grande questão. O que conta para nós? São os prazeres aqui desse mundo ou um prazer eterno? Ou aquilo que Jesus oferece, que é para sempre? Nicodemos teve que fazer uma escolha. Ou ele queria as alegrias e prazeres desse mundo, ou a vida eterna que Jesus pode oferecer. Ele decide buscar Jesus mais escondido. A noite protege sua imagem, mas revela a sua condição de uma pessoa que precisava de Jesus. Você vê no texto, ele começa falando com Jesus sobre um assunto, Cristo vai para outro. Quer ver uma coisa? Nós vemos aqui, ó, no versículo 2, diz assim: "Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Jesus fala com ele sobre outro assunto, porque ele chega querendo elogiar Jesus, colocar Cristo lá para cima. Olha, você é homem de Deus, você faz tudo certinho. Cristo: opa, se você não nascer de novo, você não vai para o céu não. Porque na ideia da religião, naquela época, um fariseu era uma pessoa que ia direto para o céu, porque era uma pessoa bem vista pela sociedade, era uma pessoa boa. E Jesus demonstra que, Nicodemos, para você ir ao céu, você tem que nascer de novo. Não pode continuar do mesmo jeito. Não pode ser quem você acha que você quer ser. Você tem que ser, Nicodemos, o que a palavra, o que Deus diz para você ser. E aquilo confunde a cabeça de Nicodemos, porque Cristo fala assim: olha, você tem que nascer de novo.
E Nicodemos fala assim: mas como pode um homem nascer sendo velho? Vai voltar ao ventre materno e nascer de novo, Cristo? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus é ainda mais enfático com Nicodemos. Quem não nascer da água. E aqui vemos um ponto interessante. Quando a pessoa escolhe a Jesus, ela tem que ser batizada. Porque o batismo é um novo recomeço. É uma nova história com Jesus. E interessante que muitas pessoas decidem buscar a Jesus, mas escondido. Tem muita gente que no coração fala assim: eu aceito a Jesus, eu amo a Jesus, eu quero a Jesus. Mas quando você fala em nascer de novo, fala: opa, não. Você dá um passo para trás. Eu quero a Jesus, eu amo a Deus. Nossa Senhor, é maravilhoso estar contigo. Pai, o Senhor é uma bênção, mas batismo não. Nascer de novo não. Muitas pessoas vão procurar Jesus, mas vão procurar escondido, porque não querem um ato público, não querem que as pessoas vejam que eles estão com Jesus durante o dia, querem apenas estar com Jesus na calada da noite, no escondido. Tem muita gente que aceita Cristo no coração, tem muita gente que fala que ama Jesus, mas quando quer dar um passo a mais com Jesus, não quer. A pessoa, ela se fecha, ela fala que não, batizar não, porque eu tenho medo de eu batizar e acabar saindo. Deixa eu falar uma coisa para você e grave isso na sua cabeça. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela não batizar. Vou dar mais um texto para você. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 16. Versículo 16. Marcos 16, 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Você percebe que quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ele está falando assim: Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você tem que ser batizado, Nicodemos. Vemos aqui na Bíblia falando que quem crê e for batizado vai ser salvo. Quando a pessoa fala assim: eu amo a Jesus, mas eu não quero um compromisso com Ele, ela está rejeitando a salvação. Porque a Bíblia nos leva a uma decisão, a andar com Jesus. Não é somente ter Jesus, é se entregar totalmente a Ele. Prepara o com fio, ou sem fio, desculpa. Está dando erro. O problema não está nem no microfone sem fio. Está na pessoa que se movimenta demais. Aí não tem cabo que dê jeito, gente. Não é nem sonoplasta, coitado. Eles têm que se esforçar comigo. Porque eu não consigo ficar parado. Então, eu não consigo... Capaz de ter quebrado o fio. O fio comigo é um negócio complicado. Mas deixa eu te falar algo. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela fala que quem crê e for batizado. Tem pessoas que olham e falam assim: pastor, eu não quero ser batizado porque, pastor, eu tenho medo de batizar e sair. Irmão, preste atenção em uma coisa. Quando você é batizado, você diz para Jesus: Senhor, eu te amo. Agora, se você não é batizado, meu amigo, a Bíblia diz que quem crer e for batizado, esse vai ser salvo. É importantíssimo passar pelo batismo. É importantíssimo.
O que eu costumo falar muito, sabe? Pastor, eu tenho medo de batizar e sair, tá brincando com Deus. Sabe o que é quando você brinca com Deus? É quando você não é batizado. Isso é brincar com Deus. Porque você está brincando com salvação. E a Bíblia diz, quem crê e for batizado vai ser salvo. Um encontro sincero, mas desconfortável. Se encontrar com Jesus vai gerar um desconforto em você. E é muito comum isso acontecer. Porque na presença de Jesus não há pecado. Então, para a gente se aproximar mais de Jesus, ou a gente não se aproxima ou abre mão do pecado. Qual será a nossa escolha? É necessário nascer de novo. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Tem que ter uma entrega a Jesus plena e total. É importante nascer de novo. Você ser uma nova criatura. Não é ajuste, não é reforma. É um novo começo. É você andando com Jesus e falando agora publicamente, não apenas na calada da noite. É você falando para as pessoas, olha, eu quero Jesus, eu quero andar com Ele, eu quero uma nova vida que Ele me oferece. A gente vai caminhando para o final da mensagem dessa noite, eu quero te falar assim, não é melhorar a vida, é morrer. E logo depois, nascer para Ele. Você nasce para Jesus, para viver uma vida com Ele, para Ele e por Ele. Nascer da água, nascer do Espírito é um milagre, não um mérito. Uma pessoa, quando ela é batizada, é um milagre. Por isso a Bíblia diz que há festa no céu e há festa na terra, quando uma pessoa ela se entrega a Jesus. O desejo de Deus é que todas as pessoas se entreguem a Ele e nasçam novamente. E meus amigos, nada do que Ele era podia salvá-lo. Religião não substitui regeneração. Nicodemos era muitas coisas. Nicodemos sabia muitas coisas. Mas isso não poderia salvá-lo. E deixa eu falar algo para você. Nós estamos falando durante a semana de vida eterna. De entrega. De colocar o seu coração nas mãos de Deus. Para se preparar para a eternidade. Isso é muito sério. É muito importante para a gente. Meus amigos, nada do que ele era. Como nós vimos, Nicodemos era um fariseu. Era um conhecedor da palavra. Era um homem ao qual todo mundo via ele como uma ótima pessoa. Mas isso não pôde salvá-lo. Jesus foi muito claro para ele, olha, importa nascer de novo. Você não pode ser a mesma coisa, Nicodemos. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa. Você não pode, Nicodemos, querer apenas se encontrar comigo na calada da noite. Nicodemos, você tem que ter uma entrega total a mim. Você tem que se permitir ser transformado, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Isso é importante. Talvez você já foi batizado e por alguma circunstância se desviou do caminho. Se afastou de Deus. Deus convida você para voltar, para ser batizado, para reafirmar o seu laço que foi quebrado com Cristo. Você que ainda não é batizado, Jesus te chama para que você passe pelas águas e experimente o que é nascer de novo. É o que Jesus oferece para a gente. E se você já é membro da igreja, já vem andando há um bom tempo na igreja, é o momento de você recomeçar. De permitir que Jesus alcance o seu coração. Faça morada na sua vida.
e transforme o seu ser. É momento de mudarmos. Permitimos que Deus faça isso. Nem toda conversão ela é instantânea. Algumas são um processo. Algumas talvez podem ouvir uma música e ter uma entrega. Pode ouvir um sermão e ter uma entrega. Pode ler um texto bíblico e ter uma entrega. Nem sempre a conversão ela é instantânea. Perceba que Nicodemos tem a conversa com Jesus e vai isso até a cruz. Esse processo, esse tempo é que Nicodemos tem para digerir o que ele aprendeu. E ele se entrega sem reservas para Deus. O chamado divino para a gente é para a gente se entregar a todos. Quer você seja já um membro batizado, quer você não seja batizado ainda, ou se batizou e foi afastado, se afastou da igreja, se afastou de Deus, mas para que você volte, para que você se entregue de novo a Deus, para que você abra o coração e permita que Deus lhe transforme, para que você permita que Deus faça de você um cidadão celestial, que Deus faça de você uma pessoa que está se preparando para a eternidade e com isso levando outras pessoas consigo para o céu. Tem que ficar claro isso para a gente. Palavras que não se esquecem, verdades que continuam ecoando. Deus continua falando para a gente. A verdade de Deus, ela continua falando ao nosso coração. E a Bíblia diz hoje: vos importa nascer de novo. Ele começou a sair da noite, mas ainda não estava completamente na luz. É um processo. Pastor, eu estou na igreja, eu vou falhar, vai acontecer, mas continue andando com Jesus, continue caminhando com Ele. Quando tudo parecia perdido, algo começou a fazer sentido. Quando você se sente perdido, quando você se sente mal, você se lembra que existe um Deus que ama você e quer salvar você. Ele sai da sombra, ele se posiciona, ele se expõe, porque ele tomou uma decisão. E ele foi firme na decisão que ele tomou. A gente tem que entender isso e permitir que o Espírito de Deus nos dê coragem. Coragem para não temer os desafios que vão chegar em nossas vidas. Porque quando você aceita Jesus, talvez você pode perder um emprego. Quando você aceita Jesus, talvez você pode perder um ciclo de amizade. Quando você aceita Jesus, talvez aqueles até parentes próximos possam olhar você de uma forma negativa. Quando você aceita Jesus, talvez você tenha que mudar até de ambiente onde você está. Mas quando você entende o que é salvação, meus amigos, tudo começa a fazer sentido. O que você achava que era uma perda, não é perda não. Talvez seja livramento. Você percebe o cuidado de Deus e o quanto Ele ama você e está trabalhando na sua vida. Eu me lembro do meu ciclo de amizade. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos amigos, muitos. A minha casa, o portão dela, a porta ficava sempre aberto. Quem passava na rua entrava na minha casa. Todo mundo. Sempre foi cheio de gente na minha casa. E eu decidi ser batizado. Entreguei minha vida a Jesus e fui vendo um a um, parando de ir na minha casa. As conversas já não eram mais as mesmas. Os relacionamentos que eu tinha com os meus amigos acabou esfriando. Eu me lembro uma vez que
Minha mãe comprou um terno para mim e eu tinha que ir para a igreja com esse terno. E ao sair de casa, pense numa pessoa que estava com vergonha. Falei, meu Deus, vão me ver de terno, nossa, vão falar, olha lá o crente passando, vão me zoar, nossa. Porque na minha rua sempre ficava cheio de gente, cheio de meninos, sempre, muita gente na rua. Me arrumei, era domingo, falei, agora eu vou sair, vou passar rápido. Saí na rua, fui andando, só que eu fui olhando, falei, cadê o pessoal da rua? Sumiu todo mundo. Eu antes não queria que ninguém me visse. Agora eu já queria que me vissem. Pensa na cabeça doida. Eu falei, tem mais ninguém aqui? Saiu todo mundo? Nossa, é Deus. Obrigado. Que bom. E fui para a igreja. Usei terno dessa vez, estava meio tímido. Depois usei de novo. Se você deixar hoje, eu durmo até de terno é capaz. Amo usar terno. Uso o dia todo. Às vezes o pessoal pergunta, pastor, tá calor, pastor, tira o terno. Tá no calor não, tá suave, tá bem, tá tranquilo. Algumas coisas, se você aceitar a Jesus, vão mudar na sua vida. E posso falar a verdade? Vão mudar para melhor. Porque toda perda com Jesus é ganho. Não é à toa que Ele retira algumas coisas da nossa vida. Não é à toa. E meus amigos, agora ele entende a cruz. Era por ele. Nicodemos entende que Jesus entrega a sua vida para que ele também seja alcançado, para que ele também alcance a salvação. Nicodemos entende a mensagem lá atrás. É importante nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ali nasce, não na teoria, mas na entrega. É o que eu e você temos que ter. Quem é você na história? Ainda na noite? Ou você já está na luz? Quem é você nessa história? Você ainda está na noite procurando Jesus ali no escondido, com vergonha de que as pessoas publicamente vejam que você é de Jesus? Ou você já está na luz e entendeu a mensagem de salvação e está caminhando com Jesus? Saia da noite, venha para a luz e nasça de novo. Eliezer vai cantar um louvor. Esse louvor fala sobre entrega. E que eu e você nós possamos entregar por completo a nossa vida, o nosso coração a Jesus. Que possamos permitir que Ele nos transforme. E se você ainda não foi batizado, ou batizou e se afastou, nos procure. Nós queremos orar com você, queremos conversar com você, para que você possa ser preparado para um batismo, para ter uma entrega. Mas enquanto ele canta, eu tenho que fazer um apelo para você como membro de igreja, para você que está aqui conosco, para você também que nos assiste pela internet, de uma entrega total a Deus, de um compromisso maior com Ele. E dessa vez, como eu faço algumas vezes, vou ser bem claro: não levante se você não quer de fato um compromisso com Deus. Está tudo certo, ninguém vai te julgar, fique tranquilo, fique em paz. Mas só levante se você quer de fato um compromisso com Deus. Pastor, eu estou aqui, eu quero me entregar para Jesus, já sou meio batizado, mas eu quero estar com Jesus, eu quero estar firme com Ele, eu quero trabalhar ativamente para o Senhor. Eu quero que o Senhor faça a diferença na minha vida para que eu faça a diferença na vida de outras pessoas. Se você quer de fato isso, enquanto ele canta, você sentir esse desejo, fique em pé, mas não se levante, porque você está vendo alguém se levantar. Não faça isso. Só faça se você quiser um compromisso com Deus real. Para você que não é batizado, ou você que se afastou, quer falar assim: Pai, eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero ser batizado. Enquanto ele canta, também fique de pé. Não se importe com as pessoas, mas fale assim: Jesus, eu quero me entregar para o Senhor totalmente. Eu quero ser batizado.
eu quero nascer de novo, porque eu quero ver o reino de Deus. Enquanto Eliezer canta, tome a sua decisão ao lado de Jesus. Na via dolorosa, levaste a minha cruz, o pranto que choraste, com lágrimas de luz, molharão o caminho por onde eu passei. Eu também chorei. Teus olhos procuraram alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre o caminho, vai seguir o rei. Teus olhos procuravam alguém a quem pedir um mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre o caminho, vai seguir o rei. Conduzido foi Jesus, suportando aquela cruz que era minha e eu não pude suportar. Meus pecados carregou, meu pecado perdoou, pela cruz liberto hoje eu estou. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre o caminho, vai seguir o rei. Aquele que quiser ser um discípulo, que siga que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre o caminho, vai seguir o rei, vai seguir o rei, vai seguir o rei. Sua decisão é importante para o céu, porque isso tem que gerar em nós uma mudança radical do que a gente vai fazer na igreja, do que a gente vai fazer fora da igreja e como será a nossa vida para a eternidade. Que você se firme em Jesus e que possamos todos nós aceitar o perdão dos nossos pecados e procurar nos preparar para a eternidade. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelas decisões que foram tomadas aqui nessa noite. O Senhor sonda cada coração, sabe o desejo que cada pessoa tem de mudar para agradar o Senhor.
favor, Pai, abençoe também aqueles que entendem que precisam ser batizados e têm esse desejo. Abençoe, Pai, para que eles possam ser batizados logo, logo, para que possam andar em paz contigo e possam, Pai, junto conosco, se preparar para a eternidade. Eu coloco, Pai, a vida desses que precisam ser batizados em Tuas mãos. Que o Senhor o transforme, assim como fez com Nicodemos. Que eles entendam que é preciso nascer de novo e que ao nascerem, Pai, eles nasçam para a Tua glória, para viverem eternamente contigo. Quanto à Tua igreja, Pai, algumas decisões foram tomadas nessa noite. Eu peço ao Espírito Santo que continue a trabalhar em nossos corações, para que essa mudança que começa hoje dure por toda a vida, até a volta do Senhor Jesus. Que possamos ter uma igreja não fria, mas uma igreja mais ativa, uma igreja que vem aos cultos, uma igreja que prega o Teu Evangelho, uma igreja que ensina a Bíblia, uma igreja que mostra ao mundo quem é Jesus. Então, Pai, nos ajude